Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença em mais essa noite nessa casa. Bem-vindos aos amigos internauta. Vamos começar, como sempre, por uma prece, porque assim a gente deixa tudo o que é de fora, lá fora, né? A gente se harmoniza com a casa. Então, vamos fechar os nossos olhos, serenar o nosso coração, agradecer por mais essa noite, pela oportunidade de estar aqui hoje, pela oportunidade de dividir essa noite esses ensinamentos com esses amigos. Vamos pedir para que a gente consiga receber o alimento da alma, aquele alimento que viemos aqui buscar, para que assim a gente consiga fechar essa semana e começar uma nova semana. Vamos pedir para que a gente consiga se sintonizar com as coisas boas dessa casa, que a gente consiga elevar o nosso pensamento e se conectar com aqueles bons irmãos espirituais que aqui estão a nos guiar. E que assim seja. Bom, hoje eu farei a palestra da noite. Para quem não me conhece, meu nome é Kathleen. E eu escolhi um tema que, a princípio, eu achei que fosse fácil, que fosse simples. E depois, estudando, eu vi que era um tema muito difícil. E como é difícil? Porque eu escolhi o tema da reforma íntima. E o que é a reforma íntima? Que a gente espírita tanto fala. A reforma íntima é a busca e a transformação interior, para que a gente consiga se transformar em espíritos melhores. E um exemplo é o seguinte: quando a gente vê que a nossa casa se encontra com algumas imperfeições, o que a gente logo pensa? Vamos reformar a casa. Ou a gente junta o dinheirinho para, assim que possível, fazer aquela reforma na casa. Quem não, né? E aí a gente vai lá em casa e a gente consegue consertar aquelas imperfeições para deixar a nossa casa mais bonita, mais alegre, mais harmoniosa. E é isso que a gente tem que fazer com o nosso interior. A gente tem que reformar ele para que ele fique mais alegre, mais harmonioso, mais bonito. Mas por quê? Por que fazer reforma íntima? Por que melhorar? Qual que é a lógica disso? Nós fomos criados todos simples e imperfeitos. Todos. Não teve ninguém que foi criado já perfeito, com exceção de Deus, que já era perfeito. Mas todo o resto foi criado simples e imperfeito. E Jesus, quando ele esteve aqui, ele nos deixou a seguinte frase: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ou seja, o mandamento é que a gente seja perfeito, que a gente consiga se aperfeiçoar. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo inteirinho falando sobre isso. Sede perfeitos. Para quem gosta, é o capítulo 17. E, pensando mais um pouquinho, como fazer essa reforma íntima? Como chegar à perfeição? Já adianto, se o tema é difícil, chegar à perfeição é tão difícil quanto. Não vamos achar que amanhã seremos todos perfeitos, porque não é assim, não. E muito menos porque a gente vem aqui na Casa Espírita uma vez por semana, assiste uma palestra e toma um passe, a gente já está chegando à perfeição. Não é isso. Estamos aqui para aprender, para evoluir e ser perfeito um dia junto, mas um dia um pouco distante, porque o nosso grau evolutivo ainda é bem parecido. Vamos lá. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, tem uma mensagem de Santo Agostinho, que ela é a seguinte: quando ele vivia aqui na Terra, toda noite, diariamente, ele conversava com a sua consciência. E aí, ele perguntava para a sua consciência o que ele tinha feito, mas o que ele tinha deixado de fazer. O que ele tinha proposto para aquele dia e não tinha conseguido. E aí ele foi se conhecendo, e ele foi conhecendo os seus defeitos. Ele foi descobrindo o que ele deixou de fazer e o que ele deveria ter feito.
no que ele poderia ter sido melhor e como ele poderia ter sido melhor. É uma explicação muito bonita e bem longa, que infelizmente não dá tempo de falar inteira, mas está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Então, seguindo o exemplo de Santo Agostinho, a primeira coisa que devemos fazer é nos conhecer. Vem aí a primeira dificuldade. Porque é tão fácil apontar o defeito do amigo, né? Descobrir qual que é o defeito nosso vizinho, nosso irmão, nosso familiar tem. Mas descobrir o nosso defeito é difícil, né? É tão difícil olhar para dentro da gente e tentar descobrir aonde a gente pode ser melhor. No que a gente pode ser melhor. Meus irmãos, mas eu já adianto, todos aqui, me incluindo inclusive, ainda não chegamos à perfeição. Estamos aqui num grau evolutivo que, se o nosso vizinho tem defeito, nós com certeza também temos. E, às vezes, o nosso defeito é aquele que mais incomoda no nosso irmão. Então, que a gente consiga refletir e pensar nos nossos defeitos, porque conhecendo eles, nós vamos conseguir saber aonde precisamos ser melhores. E aí, lendo muito sobre o tema, eu encontrei lá que talvez seja mais fácil começar corrigindo os nossos vícios. Aí você vai me dizer, mas eu não tenho vício nem da bebida, e nem do cigarro, nem do fumo, o que seja. Mas, às vezes, a gente deixa como vício só isso, né? Vício só existe o do cigarro e o da bebida. E não é bem assim. Nós temos tantos vícios que, às vezes, a gente nem sabe que é vício. Vamos citar alguns. O da gula. Quem aqui nunca fez como minha mãe me dizia? Ah lá, tá comendo mais que a boca. Quem nunca foi lá e comeu mais do que era necessário? Só pelo simples fato de comer um pouquinho, porque estava bom, né? Tá aí o primeiro vício que eu, pelo menos, de vez em quando ainda tenho. E aí, pensando mais um pouquinho em quais vícios mais eu ainda tenho, porque estou falando aqui com vocês, colocando os meus vícios e os meus defeitos, porque, como eu disse, ainda estamos todos no mesmo grau evolutivo, então, não é porque vos falo que já venci todas essas coisas. Não, não, não. Outro vício que a mulherada é assim, ó, ganha, o vício da compra. Quantas e quantas vezes a gente não precisa, mas a gente vai lá e compra mais do que o necessário? É só mais uma roupa? É só mais um sapato? Não é assim que a gente pensa? E vai lá e sai comprando. Um outro vício que esse aí, hoje em dia, é muito difícil de não encontrar quem não é viciado. O vício do celular. O vício da internet. Às vezes a gente se pega lá o dia inteiro no celular e esquece de falar bom dia para o seu amigo que senta do teu lado. E esquece de mandar uma mensagem, isso o dia inteiro no celular, mas esquece de mandar uma mensagem para aquele seu amigo perguntando como ele está. Ah, mas a vida dele está lá na rede social o dia inteiro, por que eu preciso mandar uma mensagem perguntando como ele está? Porque às vezes o seu amigo precisa que você mostre que você se importa com ele. E às vezes um simples tudo bem com você faz uma diferença que a gente nem imagina. Porque faz uma diferença quando você recebe, não faz? Quando aquele seu amigo distante te manda uma mensagem, como você está? Estou com saudades. Então imagina a diferença que você não faria fazendo isso. E olha que a gente fica o dia inteiro no celular, hein? Os defeitos, os vícios, talvez eles sejam mais fáceis de controlar, né? Porque às vezes a gente pode se pôr algumas penitências. Mas os defeitos, e aqueles que ele já vem enraizado na gente, que a gente precisa de encarnações e encarnações para vencer. Esses são mais difíceis, né? A gente ainda é muito orgulhoso. A gente ainda acha que o nosso é melhor. Que a gente está acima de muita coisa. Que o título vale alguma coisa. O que é um título depois da morte? Não é nada. Mas a gente ainda acha que é. A gente ainda cultiva o ódio. A gente ainda não consegue perdoar
aquela coisa pequenininha que o nosso irmão fez para a gente. E a gente ainda fica lá cultivando ódio. E cultivando o ódio, a gente provoca a vingança. Não, mas eu não sou vingativo. Mas toda vez que você pensa, ele fez isso para mim. Ah, ele vai pagar. Porque aqui que se faz, aqui se paga. Você está sendo vingativo. Você está buscando uma resposta para um ato que você julga que foi contra você. Mas quem somos nós para julgar? Quem somos nós para querer alguma coisa em troca? Se muitas vezes nós também magoamos, ofendemos, porque somos imperfeitos. Estamos aqui para aprender. Se já fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. E além de tudo, tem aquele famoso vício da maledicência. Ah, esse da maledicência. Mas eu não falo mal do meu amigo. Eu não falo mal do meu vizinho. Eu só faço um comentário. Esse comentário, hein? O que a gente tem a ver com a história do vizinho, do amigo, do irmão? Para que a gente tem que comentar a vida do outro? Se a gente ainda não dá conta nem da nossa. É tão difícil dar conta da nossa, né? A gente tem tantas atribulações e tanta correria e tanta coisa para pensar, mas a gente ainda arruma tempo para falar do vizinho, do amigo. Então, meus irmãos, seguindo o conselho de Santo Agostinho, a gente tem que pôr a cabeça no travesseiro toda noite e antes da nossa prece, ou depois da nossa prece, aí não importa a ordem, devemos nos perguntar, como foi nosso dia hoje? O que eu posso melhorar no dia de amanhã? O que eu fiz hoje que eu não devo fazer amanhã? Porque é dessa forma que a gente vai conseguir melhorar um pouquinho a cada dia. É assim que a gente vai conhecendo os nossos defeitos e vai conseguindo pôr em prática. Há um tempo atrás, logo quando eu comecei a frequentar esse grupo da quinta-feira, tinha um irmão aqui toda quinta-feira, um irmão muito querido, que já não se encontra mais nesse ambiente, já está no plano espiritual, que ele me ensinou um negócio que eu nunca mais esqueci. A gente estava debatendo sobre as mudanças, e aí ele falou o seguinte, que cada novo ano que começava, ele pegava um defeito dele, e ele tentava, durante aquele ano, não ter mais aquele defeito. É lógico que ele já deixou bem claro que era muito difícil. E aí, a cada vez, durante aquele ano que ele fazia uma coisinha errada que era relacionada àquele defeito, ele lembrava, o meu propósito esse ano é diminuir esse defeito. E assim ele foi fazendo. E ele confessou-nos que ele estava conseguindo. É lógico que não era dentro de um ano que ele ia mudar um hábito eterno, mas era na tentativa, na construção diária, que ele ia, assim, conseguir ser um pouquinho melhor. E nosso horário está chegando. Para finalizar, eu gostaria de deixar aqui 20 exercícios para a reforma íntima, deixado por Chico Xavier. Já adianto que não são exercícios fáceis de fazer. São muito difíceis. E até pedi para uma amiga minha, hoje, depois que eu terminei de montar, dar uma lida. E a hora que ela terminou, ela falou assim, difícil fazer isso, hein? Mas são 20 exercícios de Chico. Vamos lá. E esse eu peço licença para ler, porque são 20 exercícios que eu não decorei, mas que eu deveria, né? Então, vamos lá. E o primeiro deles é o seguinte, executar alegremente as próprias obrigações. Executar alegremente, sem reclamar. São nossas obrigações. Silenciar diante da ofensa. Ah, se a gente conseguisse não rebater, talvez não teríamos ofendidos e sido ofendidos tantas e tantas vezes. Esquecer o favor prestado. Olha só, esquecer o favor prestado. Se você fez, faça de coração. Não fique martelando o que você fez ou o que você deixou de fazer. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Essa está intercalada com a anterior. Você fez uma gentileza. Não cobre o retorno, porque quando você cobra, deixou de ser gentileza. Emudecer a nossa agressividade. Quantas e quantas vezes a gente tem vontade de xingar, de brigar,
Vamos respirar, dar aquela respirada e tentar guardar. Vamos emudecer as nossas agressividades. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Isso hoje em dia está difícil, né? Falamos sobre a intolerância na semana passada, na palestra do nosso amigo Edilson. De não condenar as opiniões que divergem da nossa. Todo mundo tem direito de ter opinião. E ninguém é obrigado a concordar em tudo. Mas não é porque você discorda que você tem que brigar pelo seu ponto de vista. Você tem que ter essa curiosidade tão grande. Qual que é a necessidade? Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Sem ter a impaciência de não ajudar. Vamos ajudar sem impaciência. Vamos repetir, porque o outro talvez não tenha o mesmo tempo que você. Não consegue aprender no mesmo tempo que você. Treinar a paciência constante. Ô, Senhor, treinar a paciência é difícil, né? Mas vamos tentar treinar a paciência. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros, sem biografar as nossas dores. Só ouvir. A gente não precisa contar as nossas também. Buscar, sem afetação, o meio de ser mais útil. É tão gostoso ser útil, né? Faz uma diferença. Desculpar sem desculpar-se. Ou seja, desculpe. É difícil, mas vamos tentar. Vamos pelo menos pedir para os espíritos nos ajudarem a desculpar quando for muito difícil. Não dizer mal de ninguém. Voltamos lá na maledicência. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Todo mundo tem qualidade. Vamos deixar de ver somente os defeitos. Alegrar-se com a alegria dos outros. É tão bom ver um amigo feliz. Vamos deixar um pouquinho a inveja de lado e vamos ficar felizes com a felicidade dele também. Vamos repartir a felicidade. Não aborrecer quem trabalha. Não é porque você está chateado com o seu trabalho, entediado, que o seu amigo também tem que estar. Então, se ele está feliz, por que você vai aborrecê-lo? Ajudar espontaneamente. Não preciso nem comentar, né? Respeitar o serviço alheio. Não só o serviço, mas as opiniões, as manias, as qualidades. Se a gente quer que alguém melhore, temos que ser o exemplo. Temos que dar o exemplo. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Então, aqui foram os 20 exercícios deixados por Chico Xavier. Gostaria de agradecer a todos e fazer um convite para todos. Vamos praticar a reforma íntima. Estou com vocês nessa missão, sei o quanto é difícil, mas vamos tentar praticar um pouquinho a cada dia. Agora, vamos abrir as perguntas. A gente abre as perguntas relacionadas ao tema. Então, quem tiver alguma pergunta, quem tiver alguma pontuação para fazer sobre o assunto, fique à vontade. Este é o momento. Oi, boa noite. Obrigado pela sua palestra. Meu nome é Juarez. Eu queria saber sobre você falou dos vícios, né, da alma e do corpo. Eu conheço pouco a doutrina espírita, né? Mas é identificado, né? Sim, todos. Por exemplo, o vício do álcool e da bebida alcoólica e do cigarro é uma coisa que da gente e todos que estão ao nosso redor conseguem perceber isso, né? E qual que é o grande, assim, o segredo, o meio para se iniciar para conseguir se libertar desse vício, sendo que é um vício muito difícil, né? Principalmente o cigarro, acho que é pior do que a bebida para se livrar. Eu queria saber o que a pessoa, porque ela já sabe, né? É aparente isso aí, todo mundo vê, ela sabe, não tem como, diferente dos outros vícios, né? Esses internos aí, né? Que às vezes. E qual que é o start para ela começar a trilhar esse caminho, para se livrar disso aí e ter sucesso nisso, ela conseguir, se tem um
uma fórmula, um meio para se seguir, e porque muitos querem, mas dificilmente conseguem. É isso. Muito obrigada pela pergunta. De fato, é um vício muito comum e muito difícil de se libertar. Mas eu acho que a primeira coisa é querer de verdade. A gente tem que querer de verdade. E a segunda é buscar ajuda. Porque muitas vezes a gente não consegue sozinho, quando o vício ele está aí há muito tempo. Então, a gente tem que buscar ajuda. Hoje em dia, tem muitos tratamentos na medicina e também psicoterapêuticos, psicológicos, que ajudam. E não pensem em vocês que só vai em psicólogo quem é louco, tá? Não vai, não. Eu mesmo vou lá no meu psicólogo, e o psicólogo ele é ajudante. Um pouco, mas nem tanto. Porque a gente precisa, sim, de um acompanhamento, de uma ajuda. E aí, além de tudo, hoje em dia tem os grupos de apoio, tem muitos grupos de apoio, de ajuda, tem os alcoólicos anônimos, tem também os narcóticos. E quando a gente fala em narcótico, a gente acha que é só usuário de drogas mais pesadas, mas não, eles fazem o acompanhamento de quem, de fato, quer se livrar de vários vícios. E também a medicina. Hoje em dia, a medicina ela tem avançado bastante, tem bastante tratamento na parte farmacológica, que ajuda no vício ao tabagismo, ao álcool. Mais alguma? Kathleen, tendo em vista todas essas orientações sobre a pergunta do nosso amigo, você acredita, e estando a gente aqui numa casa espírita, você acredita que os ensinamentos do Evangelho à luz do Espiritismo pode também auxiliar? Claro, claro que sim. Muito obrigada até pela pontuação. É claro que pode, porque conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai conhecendo a doutrina, a gente vai aprendendo. E a gente vai aprendendo a ser melhor. Porque a doutrina espírita, ela é fantástica. Porque ela vai te ensinando uma luz, ela vai te dando um caminho. Ela simplesmente não vai lá e te fala assim, ó, é porque. Ela tem uma explicação, ela tem uma resposta. E conforme você vai conhecendo as respostas, você tem que estudar muito. E eu digo que a cada dia que eu leio alguma coisa, eu aprendo um outro caminho que eu não conhecia. E você vai tendo essa vontade de aprender, essa vontade, e esses aprendizados eles vão te ajudando. Por que a gente tem que melhorar? Por que a gente não pode continuar do mesmo jeito? Porque essa vida não é única. A gente tem muitas e muitas vidas. E é aquela velha história, quando a gente não aprende pelo amor, que a maioria das vezes é o caso, a gente aprende pela dor. E aí a doutrina espírita vai nos mostrando. A gente quer aprender, a gente quer continuar quantas encarnações aprendendo pela dor? A gente quer continuar quantas e quantas vidas errando e aprendendo pela dor? A gente tem dois caminhos. Então, conforme você vai aprendendo e você vai conhecendo a doutrina, você vai vendo o quanto esses ensinamentos podem ser colocados no seu dia a dia e o quanto você pode se tornando melhor. Alguma pergunta a mais? Acerca da reforma íntima? Ou algum posicionamento, exatamente. Kathleen, boa noite. Eu acho que também a doutrina espírita, ela vem, ela dá uma luz para a gente no caminho. Também acredito nisso. Mas são tantas coisas para serem reformadas que a gente se perde no meio delas. As mais básicas, né, que é tipo não julgar o irmão, a atitude do outro, tentar se calar diante, sei lá, das advertências, né, adversidades que acontecem na vida da gente, a gente não reclamar, não xingar. Essas coisas são muito básicas, muito óbvias, né? Mas eu gostaria de saber se você tem alguma dica
para que essa coisa fique assim, fresca na cabeça da gente, sabe? Não só ler, orar, essas coisas a gente sabe. Se você tem alguma outra coisa para que a gente tenha aquele semáforo na cabeça. Epa, parou. Olha, eu vou ser sincera, eu ainda não conheço nenhuma fórmula mágica disso. Eu acho que o jeito é estudando. É lendo sempre. Às vezes a gente não gosta de ler os livros mais teóricos, mais científicos, mas às vezes a gente gosta de ler romance, às vezes a gente gosta de ler mensagem. Às vezes você pega uma mensagem por dia, tem a Agenda Cristã de Chico, que tem umas mensagens tão maravilhosas, e que em cada mensagenzinha daquela tem um ensinamento que você não deve esquecer. Hoje em dia, com o recurso da internet que eu falei anteriormente, a gente consegue acessar tanto vídeo. Não falo os vídeos corriqueiros do dia a dia, mas vídeos instrutivos. Tem tanto pessoal espírita bacana, com vídeos interessantes na internet, onde a gente pode ter um pouquinho de ensinamento, é só a gente procurar. Mas eu ainda acredito que o melhor caminho é estudando, é lendo diariamente. E aí fica a dica, é ler, talvez não um livro inteiro todo dia, você não vai conseguir, porque a gente tem tantos afazeres, mas deixar lá na sua cabeceira o Evangelho segundo o Espiritismo, uma agenda cristã, um livro de mensagens, onde você vai ter uma refrescadinha, onde você vai ter uma luzinha que seja um pouquinho por dia. Eu não sei se alguém tem outra dica que não seja essa. Se tiver, por favor, nos ensine, mas a minha talvez ainda seja essa. Quero só fazer uma colocaçãozinha dessa pergunta. É um curso que eu estou fazendo e ontem justamente a aula foi sobre isso. Então o instrutor falou o seguinte, que quando você depara com uma situação, todos os dias que nós devemos fazer isso, qualquer situação que você depara, você pergunta assim, onde eu estou? O que eu estou fazendo com isso? Então, quando você pergunta onde eu estou, você traz você para aquele momento, para aquela situação que está acontecendo. Aí você observa. Quando você observa a situação, aí você percebe o que você está fazendo com aquela situação. Então, é o momento de você observar, então você deve observar, sentir, e daí você vai agir. Então, que isso é muito importante a gente fazer todos os dias na nossa vida. Porque ele diz que nós estamos aqui vivendo uma situação, de repente está uma confusão ali, você está vendo a confusão, mas você não está ali. Você está com sua mente em outro lugar, talvez até formulando alguma coisa referente àquela situação. Que isso chama-se sono. Então, que você dorme naquele momento e não enxerga tudo aquilo que está acontecendo e deixa de fazer. Então, que o importante é isso, você todo dia perguntar. E olha, eu achei ótimo, viu, que hoje eu enfrentei uma situação e na hora eu me lembrei da aula de ontem e eu fiz essa pergunta, onde eu estou? E eu senti que eu entrei mesmo, que eu foquei naquele problema e foi muito bom. Então, eu acho que é uma alternativa muito boa. Alguma pergunta a mais? Muito obrigada, Márcia, por dividir com a gente, né, esse seu ensinamento. E aí, você falando sobre isso, eu lembrei da palestra da semana passada, onde foi ensinado assim, pergunte como Jesus reagiria a isso. Jesus foi o Espírito mais perfeito que a gente tem conhecimento que passou por aqui. E aí, eu acho que é a hora que a gente refletir aonde a gente está, o que a gente está fazendo, a gente se perguntar, como Jesus reagiria a isso? Talvez quando você pensar em Jesus, instantaneamente a sua vibração mude. O
seu padrão vibratório mude e você consiga ver aquela situação de uma forma diferente. Então, você falando, me lembrei disso e talvez seja uma dica que a gente consiga ir pondo em prática. Já está chegando o nosso horário e antes de encerrar, eu gostaria de passar 2 recadinhos. O primeiro é que já está à venda os convites do jantar do Tony Ângeles, que vai ser dia 14 de março. Então, já está à venda aqui na creche. E o segundo recado é que na segunda-feira começa o COEM e a evangelização infantil. Então, se você ainda não se inscreveu, mas queira participar, fica o convite, vai começar na segunda-feira, estão todos convidados a participar. Ah, mas eu tenho a minha criança em casa. Traga ela também. Temos evangelização infantil. Então, pode vir segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui mesmo, no nosso lar. E agora, nosso irmão Marcos vai fazer a nossa prece de encerramento. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos ouvintes, muito obrigada à casa pela oportunidade de dividir e de aprender, porque cada vez que a gente se propõe a falar sobre um assunto, talvez a gente aprenda muito mais do que a gente passe. Muito obrigada. Fazer só um complemento. Inclusive, no COEM, podemos entender claramente os mecanismos da reforma íntima, tá? E de como realmente se livrar, né, de coisas que são de cunho material, né, no caso, a bebida, cigarro, e também no plano espiritual. Porque, às vezes, as duas coisas estão interligadas, né, Kathleen? E estando as duas coisas interligadas, entendendo o mecanismo do espírito e da matéria, a gente consegue claramente fazer essa reforma, ou do lado material, ou do lado espiritual, ou dos dois juntos. Queridos irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer esse assunto maravilhoso do qual foi abordado, do qual a espiritualidade colocou muito aqui também. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por todas as suas instruções. Vamos agradecer também aos espíritos que vieram posteriormente, nos ajudando, nos intuindo. Obrigado, Pai. Obrigado a todos que estão aqui nos auxiliando. E que assim seja.